Boa noite. Oi, Débora. Oiê, Olá, Débora. Olha, entramos pontualmente às 20 horas aqui pelo canal aqui olha, da Jamília, a Leila Fundação. também já estão aí, que lindas. Já Eu não, entraram. 20 eu não tô me horas. vendo, não tô me vendo. Não, Débora. Não, Agora tá, não tá? não, Ah, vira de novo a câmera para você, porque você virou a câmera. Agora as pessoas não estão te vendo. Agora sim. mas Foi um pouquinho. continua não me vendo. Não se vê. Não, parar de compartilhar vídeos e visualizadores, não. Então, bom, Bom, engraçado. Vamos esperar um pouco. vamos esperar. A Leila tinha dado uma dica. Leila, se você quiser Hum, dar dica aqui, eu passo para a Débora. Mas você lê os comentários, é isso? Boa noite, ah, Ricardo, Valverde, Eli Moura, Regina. Ah, então eu já quero começar agradecendo, então, né, o convite da Fundação Dona Paulina, né, que me convidou para ser olá, mediadora dessa live. Fiquei super feliz, honrada, né? E hoje eu estou aqui com a Débora Boschetti, que ela é gerontóloga, daqui a pouco ela mesma se apresenta, né? Eu sou a Gisele, gostaria de fazer uma pequena apresentação de como eu estou, né? Para quem não consegue me ver, para os cegos, eu estou com uma blusa de linha, tinha dado uma esfriada aqui em casa, então eu estou com uma blusa fúcsia, óculos, eu tenho cabelos no ombro, tá solto, eu estou usando óculos, né? Ao fundo tem uma parede azul com dois quadros. E eu queria começar a falar para vocês, porque a live é muito rápida, então a gente vai tentar o máximo falar tudo, né? Sem conseguir, mas enfim, né? Resumir algumas coisas. Queria começar falando um pouquinho sobre a Fundação Dona Paulina. A Fundação Dona Paulina. Bom, não, antes disso, gente, desculpa, eu gostaria de falar o tema da nossa live hoje, né? Nós vamos falar hoje sobre a função executiva no envelhecimento das pessoas com deficiência intelectual, né? A deficiência intelectual hoje o carro-chefe da fundação, né? A Fundação Dona Paulina, na verdade, desde a sua criação, tem o propósito de contribuir em prol das pessoas com deficiência intelectual, sempre em acordo com as demandas atuais. E, em 2020, voltou com a meta de atender diretamente adultos com deficiência intelectual e TEA, através de um projeto que a Fundação chama de Viva Demais. Esse projeto é uma visão sistêmica que inclui tanto a pessoa com deficiência, como seus familiares, pais, irmãos responsáveis, que muitas vezes já são responsáveis por essas pessoas, né? E tem como meta ampliar a qualidade de vida da família, através de processos de autoconhecimento, projeto de vida, com atividades físicas, grupos terapêuticos, estimulação cognitiva e treino para a vida independente, né? Conta com um grupo multidisciplinar de voluntários, né, como eu, a Débora e outros médicos, fono, outros psicólogos, né? E a gente tem a missão de avaliar e acompanhar os resultados alcançados com essas intervenções, né? E só que, em função da pandemia, o projeto foi adiado para 2021, né? Mas a casa está aberta, né? E para quem quiser conhecer, a casa é lindíssima, muito gostosa. Para quem quiser conhecer, é só agendar via WhatsApp na bio do Instagram, também pelo Instagram, pode mandar uma mensagem e conhecer a casa, né? E com todos os protocolos, com cuidado já dá para tomar um cafezinho lá e conhecer o projeto pessoalmente. Eu agora queria passar então para a Débora, né? A Débora está aqui hoje, gerontóloga, neuropsicóloga. Eu gostaria que você se apresentasse, Débora. oi pessoal, boa noite. Obrigada por terem vindo para assistir essa live. Já estou vendo aí meu fã-clube, meu namorado Ricardo Valverde, o meu cunhado Ah, ele. Guigo Valverde. Eles também trabalham com deficiência, né?
Ai, que legal. As amigas, a Paula, um monte de pessoas queridas. Muito obrigada por vocês terem vindo me prestigiar. E aí, assim, eu sou Débora Boschetti, psicóloga, gerontóloga e neuropsicóloga, e eu tô aqui vestida com uma blusa preta, né? Eu sou morena, com os cabelos curtinhos, cabelos castanhos e de pele morena clara. Estou com uma blusa preta. Então, hoje, né, como a Gi falou, nós vamos falar de funções executivas no envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual. E, assim, eu estou muito honrada de estar participando pela Fundação Dona Paulina dessa live, que é um lugar super legal. A gente está torcendo para que tudo aconteça logo, né? A gente já está com 1000 ideias de como iniciar os trabalhos lá. Então, assim, né, Regina, muito querendo pôr a mão na massa. Então, vamos lá. Isso mesmo. Ô, Débora, explica assim, eu vi que entre outras pessoas, de repente, nem é todo mundo que é psicólogo, né, e que tem esse linguajar. Explica o que são as funções executivas. Às vezes faz, né, até para as próprias pessoas que estão, às vezes uma pessoa com deficiência que possa estar nos ouvindo, né? Uhum. Então tá, eu vou falar sobre as funções executivas, mas na minha prática diária, né? Não de uma forma muito teórica, mas voltado à minha prática diária, né? Então, as funções executivas são um conjunto amplo de habilidades, né? Com que faça que a gente consiga se planejar e se organizar e praticar e executar ações com o que é esperado, tanto no âmbito social quanto nas tarefas do dia a dia. Então, as funções executivas, ela é uma função muito fina, né? Ela vai mais para o nosso lado subjetivo, ela fica aqui no córtex frontal, né? Que é o lugar onde a gente faz os planejamentos, tem a nossa personalidade, né? São as coisas, as funções mais complexas estão aqui. Então, as funções executivas são as mais complexas que o ser humano pode lidar, né? Antigamente, essa parte... Ai, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Essa parte que você falou, né, que aqui a frontal, ela demora mais para amadurecer mesmo, né? Ela é a mais complexa, né? Isso, é a mais complexa. Mas a função executiva, assim, ela a gente chama como se ela fosse um U invertido, né? Ela começa desde o momento que a gente nasce, né? Que você tem os estímulos externos e vai subindo. O pico dela é dos 6 aos 8 anos, onde a criança tem uma capacidade muito grande de aprender. Aí na idade adulta ela começa a declinar, né? Ela começa a rebaixar. Então, assim, ela é a nossa facilidade, a nossa forma com que a gente se planeja e executa ações, né? Ela faz parte do planejamento diário de tudo que você possa pensar. Então, assim, ela tem 3 funções extremamente importantes. Ela tem várias, mas as mais importantes, e pensando assim, gente, ela é ligada a várias coisas, a função executiva, né? Então, ela pega memória, tomada de decisão, até mesmo a sua forma de andar, né, visioconstrução, ela pega várias funções. Então, vou só falar das 3, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira falando, né, que é a flexibilidade cognitiva. O que é a flexibilidade cognitiva? É uma forma que eu consigo pensar em alternativas, né, que o seu cérebro pensa em alternativas, é super importante. Sei. Vamos tipo pensar... assim, você tá num caminho, você tem um imprevisto e você tem que resolver de outra forma. Isso, tipo, ó, eu tô indo no trânsito, aí de repente tá com uma construção, o trânsito todo parado, eu tô atrasada, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar numa alternativa para sair dali. Então, a flexibilidade cognitiva, ela me abre isso, né? Aí entra a memória, onde eu vou pensar outros caminhos, tudo voltado ao que eu já aprendi, né? O meu aprendizado de vida, na minha bagagem que eu trago lá de trás. Aí tem o controle inibitório, né? Que é a minha capacidade de frear, né?
estímulos externos. Então, assim, a gente está aqui fazendo a live, mas o pensamento está em outro lugar, né? Então, meu controle inibitório é a minha capacidade de focar e ficar lá só prestando atenção naquilo, né? E também ele tem a ver com a inibição em si mesmo, né? Porque quando a gente tem uma lesão e você não tem o controle inibitório, você é impulsivo, fala coisas que não deve, né? Entra age por impulsividade. Então, o controle inibitório na função executiva, ele é um freio, certo? Certo, e é legal, assim, também tem muitos pais que falam, mas o meu filho fica focado naquilo que ele quer, mas o controle inibitório é justamente ficar focado em tudo, não só no que quer, como também o que demanda um pouquinho mais de trabalho para focar. Exatamente, aí depois nós vamos falar assim, quando a pessoa não consegue focar, aí o que tá acontecendo, né? Porque está com algum problema ali na função executiva voltado ao controle inibitório. Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência, eu já tive assim em oficina, em lugares públicos, onde a pessoa com deficiência intelectual, que já está em processo de envelhecimento, ela vai na sua oficina e meio abaixa a calça, né? Ah, tá. Você começa a ter atitudes inadequadas. Isso, as atitudes inadequadas. Por quê? Porque está falhando o controle inibitório, né? Isso também tem a ver com a nossa vida, nosso comportamento social. Eu não posso sair xingando todo mundo, né? E quando falta o controle inibitório, principalmente as pessoas que já estão com demência, então você vê a vovozinha passeando na sala sem roupa, ou falando coisas que não devem. Então, tem tudo a ver com controle inibitório. Gente, eu não estou me vendo, viu? Eu continuo não me vendo. Mas tá linda, pode continuar. Ai, obrigada. E aí tem a memória de trabalho, né? O que faz a memória de trabalho? Ela organiza as nossas memórias para que a gente possa usar no momento necessário, né? Então, assim, você tem toda a sua memória de vida, sua experiência de vida, e você precisa tomar alguma decisão, então você vai buscar lá nos seus arquivos, né, das suas experiências, das suas memórias, o que você vai usar ali naquele momento, né? Então é isso, a função executiva, ela é a mais importante das funções, assim, para você estar detectando o início de um processo demencial na pessoa com deficiência intelectual. Antigamente, a gente considerava mais as coisas voltadas ao humor, comportamento, que tem a ver também com função executiva, mas a gente se prendia em pontos muito pequenos, como memória, né? Atenção e concentração. Ele está repetitivo, ele não está conseguindo guardar nada. Mas, na verdade, de um tempo para cá, começou-se a ver mais as questões de demências com a função executiva. Né? Porque isso impacta diretamente a vida cotidiana. Isso. Vai atrapalhar a socialização, a autonomia do dia a dia. Fala alguns exemplos assim que você consegue, assim, sabe, costurar as funções executivas com a vida cotidiana. O que pode ficar prejudicado? Então, a pessoa, né, com deficiência intelectual, ela é muito mais complexo do que você está lidando com uma pessoa sem deficiência, né? Porque ele já nasce com alterações do desenvolvimento neurológico, né? Então, é muito mais complexo você ver. Então, assim, a gente pega a observação do dia a dia, quando a pessoa, ela fica parada no tempo, você tem que ajudá-la no banho, você tem que estar sempre pegando pela mão, você tem que levar nos lugares. Você vê, hoje eu recebi um paciente meu, que até a irmã dele está aí, assim, olha só como está a função executiva dele, está perfeita. Ele chegou no meu consultório, que ele vai sempre, ele entrou, enquanto eu falava com a mãe,
ele foi sozinho, é síndrome de Down com 28 anos, ele foi ao banheiro, e eu falando com a mãe, só observando. Ele foi ao banheiro, saiu do banheiro, ele foi na minha salinha de escritório, abriu a geladeira e resmungou. Não tem nada nessa geladeira. Fechou, foi para a sala e montou a nossa mesa de trabalho. Né? Então, vê ali, ele foi e se organizou sozinho, né? Agora a É a pessoa... autonomia de se organizar, tá? De ter Isso, um né? projeto, de ter o projeto Isso. na cabeça e no concreto. Sim, ele pensou, olha, ele foi e se organizou. Eu tenho agora a minha sessão com a Débora, eu vou me organizar no que eu quero fazer, né? Porque eu sempre falo, o que nós vamos fazer hoje? Ele vai e pegou as coisas dele e foi lá e começou, antes de eu entrar, ele já se organizou, já pensou e foi e fez tudo lá, né? É isso mesmo, Dedé, o teu irmão. Ele é o irmão da Débora Gold. Oi, Então, agora, Débora. as pessoas que estão com comprometimento na função executiva, ela não tem essa autonomia, essa disponibilidade para ir adiantando, para ir se planejando, para pegar as coisas e já ir atuando. Não, eles vão lá no meu consultório e ficam parados. Muitas vezes eu tenho que ir pegar e colocar na cadeira. Ó, você pode fazer aqui, nós vamos fazer isso. Aí a pessoa demora para entender, por quê? As funções executivas estão ali prejudicadas. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que as famílias que dão mais autonomia para a pessoa treinar essas funções, elas podem ser, mesmo a pessoa com deficiência intelectual tem prejudicado as funções executivas, mas vai conseguir desenvolver um pouco? Vai, sim, vai, por isso que precisa. Autonomia, né, o tempo todo, com estimulação. E o que você faz? Em casa mesmo, você pode pedir para a pessoa, né, orientar a pessoa a fazer pequenas coisas, né, ali de planejar o dia. Bom, o que nós vamos fazer hoje, né? Me ajuda aqui no almoço, vamos planejar o almoço, me ajuda na cozinha. Que roupa você quer pôr, né? Porque muitas deles, assim, os pais escolhem as roupas, né? Então, assim, que roupa você quer ir, com quem você quer falar, que passeio a gente pode fazer. Então, está sempre, assim, estimulando para que essa pessoa, ela faça as coisas de forma autônoma, né? Que ela consiga, tenha a liberdade de escolha, e ela vai treinando e desenvolvendo as funções executivas de modo normal, assim, de uma forma saudável, né? E organicamente, e treinar isso não só no consultório, né? Como também na vida cotidiana, né? Isso, principalmente. Mas tem alguma forma assim de avaliar isso? Como que tá as funções executivas da pessoa? Então, é possível analisar? Sim, então, o que nós temos hoje, né? Os testes que nós temos, a gente tem várias escalas, né? Mas, infelizmente, não temos pouquíssimas escalas que veem a função executiva da pessoa com deficiência intelectual. Então, o que é feito, né? Você mais a observação do declínio cognitivo, né? Então, você vai vendo, se ele não toma mais a decisão de até mesmo fazer uma escovação de dente, de levantar, arrumar a cama, das coisas que ele fazia anteriormente e não faz mais, né? Como ir fazer o seu café sozinho, puxar uma conversa, gostar de ir nos lugares, de comer aquela comida. Então, assim, você começa a perceber que algum declínio está acontecendo ali, né? O controle inibitório. Existe escalas americanas, mas nós não temos normatizadas para o Brasil. Não são, não. Só o que nós usamos, que é assim, né? Depois eu queria falar um pouquinho da evidência das disfunção executiva, né? Que da Luciana Fonseca, onde ela mostra ali, né, o declínio cognitivo. Depois a gente deixa para as pessoas que quiserem ler. O declínio cognitivo, onde ele não consegue né, mais atuar em nenhuma das funções, né, da flexibilidade, controle inibitório e memória de trabalho. Ele para no tempo. Então, essas escalas, elas não pegam
a deficiência. Então, o que foi? O que a gente tem, né? Que foi que a Luciana acabou validando para o Brasil, né? Que é o Candex DS, que é para umas escalas que pega, mede função executiva, mede memória, mede várias coisas, mas é voltada para a pessoa com deficiência intelectual e síndrome de Down. Foi a escala melhor validada para o Brasil, porque até então a gente tem uma coxa de retalho, né? Eu mesmo pegava uma coisinha aqui, outra coisinha ali, né, para você completar o quadro, mas agora nós temos esse material da Luciana Fonseca, que é o que tem mais dado um norte para nós. Oi, Ju. A Ju entrou aí. Oi, Ju. Olá, Entendi. Então, assim, no momento a gente consegue fazer o que eu até acho mais legal mesmo, né? Apesar das escalas serem legais para a gente ir vendo os gráficos, mas essa avaliação qualitativa é muito importante também. Sim. Né? Dessa conversa aprofundada com os pais para ver como que era na socialização, no autocuidado, né? Em todas essas áreas, né? E como que está hoje, né? Para perceber se é que está perdendo, né? E se está perdendo, existem as intervenções para pelo menos retardar as perdas. É isso? Ou dá para não perder nunca? Não, infelizmente não, né? Tem mesmo uma perda significativa. O que a gente pode fazer é estabilizar, né, o que a gente trabalha, né, com a reabilitação cognitiva, né? Mas no caso é mais assim uma educação, né, cognitiva, onde você tenta de alguma forma parar, né, deixar naquele estado. Ou diminuir devagarzinho, né? Pelo menos. Amenizar os prejuízos, né? Dar uma amenizada nos prejuízos. Então, você faz ali a estimulação cognitiva, né? Com as pessoas assim, através de jogos, através até mesmo das coisas do dia a dia, saídas, convivência social. Convivência social é muito importante, né, para a pessoa quando ela está no declínio cognitivo. Estar com os colegas, ir a baile, entendeu? Você está numa sequência... Porque eles vão ter o desejo de querer de estar ali, de pertencer, e aí vão ter que se esforçar para poder se organizar para concluir os encontros, por exemplo, não é? Isso, e em casa também, né? É importante que a família esteja o tempo todo estimulando, né? Estimulando, convidando, vamos fazer isso, vamos arrumar a casa, vamos escolher sua roupa, vamos cozinhar, vamos dançar, né? É muito legal nessa pandemia, eu tenho falado muito para os familiares do meu paciente, vai dançar, o que eu faço com ele? Dança. Bota uma música e dança lá na sala, joga um dominó. Nem se for para assistir a novela e discutir sobre a novela, né? O que será que vai acontecer na novela? Nossa, né? Num filme, assiste um filme junto, né? Tem uma família que a gente está atendendo, tão bonitinho, eles estão fazendo leituras compartilhadas, o irmão e os pais. Aí eles leem, cada um lê uma parte, discute, né? Para justamente estar estimulando. E a inclusão começa na família mesmo, né? Então, claro que tem que ter os amigos, mas tem que manter essas coisas dentro da própria casa, que é onde passa o maior tempo, ainda mais agora na pandemia, né? Pelo menos eu tô aqui, passando o maior tempo, né, na pandemia em casa. Estamos, né, Gi? Tá difícil aí, mas é isso mesmo. Oi. Então, para ele... pessoal, a gente está falando bastante aqui, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, viu? A gente vai costurando aqui. Eu até tenho uma pergunta, Débora. Muito tempo, assim, eu trabalhei com pessoas, trabalho, né, com pessoas com deficiência intelectual, né? Tem alguns que têm uma memória
fenomenal para coisas do passado, né? A Memória novela, família, de episódica. todo. Então, eu queria que você diferencie. Qual que é a diferença assim, da memória episódica e da memória que você falou da memória de trabalho? Por que as memórias de trabalho é mais comprometida do que dessa episódica? Então, na verdade, a memória de trabalho, né, ou memória operacional, ela é todo o contexto de memória da função executiva. Então, ela não é só a de trabalho, ela engloba a episódica, a memória recente e outros tipos de memória. Nós temos 9 tipos de memórias, né? Que vão desenvolvendo no seu cérebro. Então, a memória episódica, ela é mais voltada mesmo, até o nome, a episódios de vida, né? A fatos que ficaram marcados na sua vida. Então, Tá. É o essa afeto, né? Tem afeto no meio. isso, tem que ter o afeto, tem que ter aquela emoção, essa é episódica. Uhum. Mas ela faz parte, a memória episódica, ela faz parte da caixinha nas funções executivas da memória de trabalho. Ah, tá. Tá? Olha, a sua xará, obrigada, Débora. A sua xará, Débora Gold, fez uma pergunta. Vamos ver se a gente não. Eu não entendi, Débora Gold, mas vamos ver se a Débora vai entender. Então você repete. Como vencer as barreiras do capacitismo em casa? Você entendeu? Capacitismo, de capacitar as barreiras. Não entendi, Débora. Se você Débora, puder poder abrir para explicar? é, aí a gente tenta ver, né? Uhum. Aí a Leila está falando dos aniversários, né? As marcantes. Tem um que tem uma boa lembrança e atuação de números, né? Não sei se você já viu aquela pessoa que você fala dia 11 de setembro de 2000, né? Ah, foi numa terça-feira, né? Então, isso é uma área do cérebro onde está sendo muito estudada, mas assim, ela não tem assim um valor grande, né, de uso, mas é uma coisa que você se espanta, nossa, como é que consegue ter saber que era uma terça-feira esse dia, né? Então, assim, essas pessoas, elas têm mesmo algum trabalho no cérebro que voltam, mas para um uso mesmo, não tem, né? É um trabalho que o cérebro faz ali. O que a Dé está falando? Ela falou assim, quando os pais subestimam as pessoas com deficiência? Ah, entendi. Quando os pais, assim, então, por exemplo, não oportunizam, né? O que acontece com essas funções executivas que a pessoa poderia até fazer, mas não faz? Olha, primeiro que assim, né, Dé, a gente tem que ter uma conversa boa com esse pai aí, né? Mas quando os pais subestimam, o que acontece? Ele não desenvolve as funções executivas, então ele pode ter um declínio cognitivo e entrar até num processo de demência de embotamento muito cedo, né? A gente não pode subestimar, a gente tem que cada dia mais deixar que ele tome a decisão, que ele faça as escolhas, que capacite a fazer as escolhas, né? E porque senão vai ter um prejuízo muito grande no futuro, né? No futuro, porque tem a questão também da reserva, né? Da reserva cognitiva. Porque tem um Isso. tempo. Quer explicar um Porque pouquinho? a reserva cognitiva é a capacidade do cérebro armazenar, né, as informações que ele adquiriu na vida toda, né? Então, essa é a reserva cognitiva. Então, a vida inteira ele teve um aprendizado que ficou guardado, e aí o que vai acontecer? No momento certo, ele vai fazer uso daquele aprendizado, né? A gente faz. Então, é muito importante essa reserva cognitiva, de que forma a gente adquire? Com bons hábitos, com muito estímulo, até mesmo entra uma alimentação adequada,
um estado de vida saudável, né? Isso ajuda Aham. a você ter uma melhor reserva cognitiva, porque são Ah, informações que seu cérebro vai guardando em um determinado momento da sua vida, né? Até mesmo quando você está num processo que pode chegar a uma demência, ele vai lá e busca, né? Esse é o papel da reserva cognitiva. Quando você necessitar, no momento onde você tiver até surgindo uma doença significativa do cérebro, ele vai lá, essa reserva cognitiva está preservada e ele ajuda. então isso é super legal, porque a gente já vê que então, tem que ser trabalhado essa prevenção, né, bem antes de chegar ao envelhecimento, né? Sim, sim. Porque quando uma pessoa, vamos supor, né, com síndrome de Down, com 40 anos, os pais também estão envelhecidos, né? E também vão perder funções, não como uma pessoa com deficiência intelectual, mas também vai perder. Se eles estiverem só junto com os pais o tempo todo, não tiverem outros tipos de apoio, de irmãos, de trabalho, de outros amigos, né? E poderem estimular essas funções em outras áreas, ele vai envelhecer junto com o pai antes do tempo mesmo. Vai Sim, acelerar o processo de envelhecimento, não é isso? exatamente, né? Se não tiver uma estimulação adequada ao longo da vida, vai mesmo ter uma aceleração do processo de envelhecimento, principalmente na pessoa com síndrome de Down, mas assim, não é uma regra. Todas as Uhum. pessoas com síndrome de Down, com deficiência intelectual, vão ter um declínio que não seja saudável, não. Tem pessoas que a gente vê, estudo, mostra, que estão Uhum. aí cada dia vivendo mais, e tem muitas pessoas com síndrome de Down que já ultrapassaram os 60 anos, que estão muito bem, Uhum. obrigada, trabalhando, né, com as Uhum. suas Uhum. funções executivas totalmente preservadas, Preservado. né, Uhum. e então Uhum. não é uma regra, mas assim, Uhum. precisa ter a questão daquela estimulação cognitiva adequada, Aí você né? falou da alimentação, né? E atividade física. Como é que você vê a questão da atividade? Isso, a atividade física é super importante, né? Tá mexendo com Uhum. o corpo, cuidando de fortalecer musculatura, ossos, né, com Uhum. alimentação, fazendo atividades físicas, que tem muita atividade física lúdica, né? É, que, Uhum. que a pessoa pode ir e ter essa flexibilidade do corpo. Tem o Tai Chi, né? O Ricardo dá uma aula lá no, do Jô Clemente, né? De Tai Chi, de circo, que são atividades físicas Ah, que legal. mexem com o corpo, né? De uma Uhum. forma Uhum. lúdica, onde ele vai estimulando todas essas funções executivas. Ah, sim. E fora a oxigenação no cérebro também, né? É, Que ajuda, né? Eu a fazia Bianca uma. aqui. Oi, O Bianca. irmão dela é meu paciente também, o Enzo, um fofo. O Enzo está com Ah, 58. eu conheço o Enzo. Eu e a Leila, a gente conhece o Enzo, né, Bianca? O Eita, Enzo já veio aqui. Mundo pequeno, né? Então, a gente tinha um trabalho até aqui na rede mesmo, e a Thaís, né, que é a nossa cliente também, fez muito tempo atividades de funções de funcional. E essas atividades corporais funcionais são muito legais, inclusive, para exercitar atenção, memória, persistência, porque isso. você tem que decorar os exercícios e no meio do caminho esquece, né? É, Então, todos esses. é o caso do Tai Chi, né? Que são exercícios que você vai fazendo ali e você tem que decorar a sequência, né? E, e, o, Aham, aham, e, o, e o pessoal consegue bem, sabe? Eles adoram e trabalha tudo. A questão da aham, memória, de corpo. É muito legal ver as pessoas com deficiência intelectual fazendo, envelhecidas, fazendo a aula de Tai Chi, da aham, concentração, é, equilíbrio, né? É muito legal. uhum. Eu É queria. equilíbrio, né? Pode Uhum. falar. Não, eu queria falar um pouco, né? A gente está falando aqui de função executiva, eu queria estar falando das síndromes desexecutiva, né? Enquanto a Ah, sim, função, né? é. Enquanto Aham, a função executiva são as habilidades que a gente vai desenvolvendo para
chegar num objetivo, né, que é para a tarefa do dia a dia, para a tomada de decisão. Olha lá, o Ricardo está falando da orientação espacial no Tai Chi. Legal, Ri, obrigada. Então, aí, o que acontece na síndrome desexecutiva, né? É o rebaixamento das funções executivas, né? Que se dá na deficiência intelectual, ou no envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual, se ela não tem uma estimulação adequada ao longo da vida. Não só, né? Acho que você falou, não é regra, mas se não tiver, porque é provável. Exatamente, porque ela está ligada, né, da alteração dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? A pessoa com síndrome de Down ou com deficiência intelectual já tem ali uma questão no desenvolvimento, né, neurológico. Você pega uma pessoa com anóxia, né, que teve aquele problema de, na hora do parto, faltou ar, né? Então, assim, ela já nasce com uma lesão no cérebro. Então, assim, ao longo da vida, a gente tem que ir estimulando, porque senão, quando está envelhecido, essa área vai ser cobrada, né? Aí vai ter um declínio muito rápido, que é a síndrome desexecutiva. As funções executivas vão sendo rebaixadas, né? Você vai encontrar problemas ali em tudo quanto é lugar, tipo, tomada de decisão, na memória, né, no controle inibitório, onde ela já faz tudo por impulso, tem um rebaixamento do comportamento, do humor, se torna humor mais depressivo ou agressivo, né? Então, assim, uns sinais de alerta, quando você vê que está iniciando uma questão na função executiva, né? Está ocorrendo a síndrome desexecutiva, as pessoas geralmente iniciam uma mudança de humor, de comportamento e humor, né? Já tá começa... Rindo, depois chora, né? Isso, ou aquele humor mais depressivo, mais calado, né? Quer ficar mais em casa. Então, assim, às vezes essa síndrome executiva, ela pode ser por uma... não que ele esteja entrando num processo de demência, não. Pode ser que ele esteja com uma depressão, né? Que a depressão, ela dá a impressão... Muito importante. Então, porque às vezes não é. Às vezes a pessoa pode estar num processo de luto, não só de morte, mas de mudança de vida, né? Mudança de casa, mudança de escola, né? Então, os irmãos às vezes casaram e foram embora, porque a gente está pensando num ciclo de vida, né? E aí, ele, de repente, chegam os netos, os sobrinhos, e ele, que era o caçula, o paparicado, deixa de ter aquela função. Isso mesmo. Então, às vezes é um declínio por conta de uma depressão. E também tem muito interessante, às vezes o declínio acontece, que você acha que a pessoa está demenciando, é por conta da vitamina B12, né? Não sei se o pessoal já ouviu falar. Então, assim, quando tá faltando a vitamina B12, para qualquer pessoa, né? Uma pessoa ou com deficiência intelectual ou não, no envelhecimento, a impressão que dá é que ele está demenciando mesmo, porque ele perde todo as construções visoespacial, memória, flexibilidade, as funções executivas. Então, assim, a vitamina B12 é muito importante também para a pessoa, né, quando está envelhecendo. Outra coisa importantíssima são as doenças metabólicas, né, um problema de tireoide. O problema de tireoide é cruel, né? Se está com uma alteração de tireoide também, muda-se muito o humor, né, que são... fica o humor mais agressivo, mais apático. Então, antes da gente ir para o caminho já está com uma demência, porque está tendo um rebaixamento das funções executivas, a gente tem que fazer uma pesquisa, um rastreamento de outros fatores importantes, como a depressão, as síndromes metabólicas e as próprias vitaminas e outras coisas, né? Então, quando você leva essa pessoa para o médico, o ideal, assim, que se faça esse rastreamento antes da gente falar, não, ela está com
com um problema, já está em um declínio por conta de uma demência. Ah, sim, com certeza. Isso que é legal, né? Você está sempre, então, conectada com o médico, né? Um médico que não seja só um especialista, mas que seja um médico clínico mesmo, que veja a pessoa inteira mesmo, né? Todas essas pessoas que você falou, que não deve ser uns exames tão complexos para observar isso. É exame de sangue, não é? Isso, exame de sangue, né? Para síndromes metabólicas, a de vitaminas, né? O Uhum. exame de sangue é o ideal. Já identifica, né? Isso, o exame de sangue já te mostra ali, né, antes de você ter um diagnóstico mais voltado para demências, né? Então temos que afastar tudo primeiro, como a Regina está falando aí, né? Afastar vários quesitos antes de dar o diagnóstico de demência. Então, Ah, sim. mas é importante que a gente esteja de olho nesses pequenos sinais, né? Uhum. O que começa geralmente é esse sinal do humor mesmo, né? Um humor mais agressivo, ou um humor um pouco mais triste, né? Mais quer ficar no Repetitivo, quarto, a pessoa isso. começa a ficar assim, persecutória, né? Isso, então é você ver o que está vendo ali e já fazer o Uhum. rastreamento adequado para ter assim, começar já a tratar antes de uma doença grave se instalar, né? Isso é bom para Uhum. todos nós, né? É verdade, eu acho que isso aí, independente, porque não dá para determinar, aquela pessoa vai ter demência, aquela não vai, né? Mas se todo mundo cuidar um pouco, um pouco, bastante, né? Das questões das funções, né? Do exercício, aprender alguma coisa nova, né? Uma língua nova, alguma tarefa, Isso, alguma coisa isso. que não sabe, né? Porque as pessoas têm, às vezes, a fantasia que depois de um tempo a pessoa não desenvolve mais nada. E não é verdade, os neurônios não morrem. Não. Tem alguns que nascem, né? Isso, Então a aí a gente tem que gente. cutucar. Exatamente, aí a gente entra na plasticidade, né? Isso, eu acho que é legal a gente falar nisso, né? Na plasticidade, que é, né? A capacidade do cérebro, né, de se reorganizar, é uma reorganização dos neurônios, né? De acordo com as mudanças do ambiente, as mudanças sociais, e aí ele vai se reorganizando, né? Ah, eu vou ter um Uhum, aprendizado novo, vou uhum, fazer um curso e tem um aprendizado novo, aí ele vai estar usando. É muito interessante a neuroplasticidade em pessoas que tiveram uma. Ó, o Gustavo aí. Gustavo, você não está de férias? Então, assim, a neuroplasticidade, assim, naquele momento onde a pessoa teve, um AVC, né? E aí comprometeu uma área do cérebro. Aí o uhum, que pode acontecer? Essa área do cérebro, ela tá ali e não passa mais a questão dos neurônios, das correntes por ali. Para compensar, um outro lado do cérebro, ali naquela região dos neurônios, vai tentar compensar esse lado do cérebro que acabou sendo lesado. Então, é a uhum, capacidade, o cérebro ele vai se reorganiza, né? uhum, E uhum. de alguma forma ele compensa. Deixa eu ver um exemplo simples, né? Ele compensa em outras habilidades, né? Que você pode, eu tive um problema na área do cérebro que foi Oi, e que me Thaís! A afetou. Thaís tá entrando aí. A Ai, que Thaís. Oi, fofa. Thaís! Então, aí Desculpa. eu tive um problema. A gente vê os amigos e fica com vontade de cumprimentar, né? Então, você vê, eu tive um problema que afetou de alguma forma a minha visão, uma lesão no cérebro que afetou a visão. Aí, estava lendo outro dia que é interessante, né? A pessoa teve o problema que afetou a visão, mas em compensação, a área que compensou foi o olfato, né? Então, ela ficou Uhum. com, assim, ela consegue ali, Aumentou. isso, o olfato dela melhorou, onde ela substitui alguma, é impossível substituir a visão, mas ela, Uhum. com o olfato, ele acabou estimulando outras habilidades. Uhum. É.
É muito interessante, né? Porque até quando as famílias têm o diagnóstico que o filho, né, tem a deficiência intelectual, é, tem que deixar bem claro que essa deficiência não é impeditivo para ele, que ele vai ter perdas, né? Como você falou das disfunções, né? Ele vai ter perdas na memória, vai ter perdas da flexibilidade, mas aí que tem que estimular, vai ter que reforçar esse estímulo, Isso, para fazer né? outras sinapses. Não exatamente, até para poder acionar outras formas de se resolver na vida, né? Isso. Que não é uma condição que é intacta, vai ficar ali. Só que a gente não tem como prever, claro, né? Vai estimular, alguns vão reagir de um jeito, outros vão se resolver de outro jeito, né? Mas o importante é a gente investir, né? Isso E, mesmo. e oportunizando o exercício, né? E oportunizando o Isso. exercício das funções, para ser criativo, não dar tudo na mão, né? Porque tem as mães, né, com deficiência, assim, generalizando, né? Tem muito medo que os filhos passem vergonha, que os filhos não conseguem, alguns pais fazem pelo filho, né? Mas é melhor que faça do jeito deles, né, do que fazer por eles, porque de alguma forma eles vão melhorando depois, não é isso? Isso mesmo, né? E assim, para o aprendizado ficar marcado, né, para ele, a pessoa conseguir fazer sozinho, ele precisa ser repetitivo, né? Ah, Tem que se fazer várias treinar. vezes, né? Um treino, é quase até em algumas situações, as pessoas não gostam, mas é quase até um condicionamento, né? Você vai Uhum. lá e repete com ele várias vezes, ou pede para ele repetir, até ficar gravado ali na cabeça, na Uhum. memória dele, né? Então, cada vez vai Uhum. ficando mais fácil. Vai ficando no automático, né? Como a gente também, quando aprende Isso, alguma coisa nova, que é tão difícil, vai dirigir, a gente demora, depois dirige que a gente fica pensando até em isso, outras fica coisas no automático, né? É isso. Então, exatamente isso. é isso também que acontece com a pessoa com deficiência intelectual. É importante que seja repetido várias vezes Uhum. esse movimento, essa tarefa, para que fique marcado no cérebro e ele vá e faça, né? Fica lá como uma reserva cognitiva. É. E também tem uma questão da deficiência, que é a questão da abstração, né? Então, Uhum, para aprender, tem que fazer junto, né? Fazendo junto isso, ali, né? E não falar só, vai lá, arruma seu armário, vamos supor, vai lá e arruma seu armário. Não, mas antes tem que ter aquela coisa da mediação, né? Fazer junto até a pessoa aprender e depois ir soltando aos poucos. isso que é importante, né? Você ensinar fazendo junto e depois Uhum. fazer sozinho da forma que ele faz, né? Não vai ser. Uhum. Uh, as pessoas querem a perfeição como elas são, né? E não dá. Cada Uhum. pessoa é uma Uhum. pessoa. Cada Então, pessoa é uma assim, pessoa. a forma com que eu faço uma atividade é diferente da forma com que você faz, né? Então é Claro, importante respeitar as diferenças individuais, né? Onde a pessoa possa fazer da isso. forma dela, né? E tá bem Uhum. feito. Então, Ó, é quem assim. entrou, a Bianca. A Bianca é nossa cliente, né, Bi? Você também acha o quê, Bianca? Eu não entendi. Conta aí pra gente o que você Acho acha. que ela acha que é importante respeitar a individualidade de cada um, né? Então, não Ah, é. exigir que as pessoas façam as atividades igual a mim, né? Que seja da minha perfeição. Não, cada um tem a sua forma de fazer. Então, a gente tem que dar essa autonomia para a pessoa com deficiência intelectual, dela ir fazer da forma dela, né? Uhum, Mas uhum, fazendo. Ah, não lavo uma louça, eu lavo a louça, ele lava, deixa tudo sujo. Não tá, deixa assim. Mas ele está, de uhum, alguma forma, ele está ali desenvolvendo, ele está praticando, ele está uhum. exercitando o cérebro. E talvez adaptar para que a coisa fique de verdade também, né? Não vai lavar louça de faz de conta, né? Tem que lavar, tem que lavar. Então vai talvez colocar menos louça, colocar uma louça que se a atenção dele é menor, então de repente você vai lavar um monte de louça, no metade já está pensando em outras coisas, né? Então vai lavar menos louça, mas aquela louça, 3, 4 panelas, mas que lave bem, Isso aí. né? Com cuidado, até para ir treinando, depois vai aumentando, né? Uhum.
para se evitar o declínio cognitivo, né? Então, a gente pode começar com coisas pequenas em casa, né? Com É verdade. estimulações pequenas do dia a dia, né? Depois você Uhum, pode ir para coisas maiores, mas é importante uhum, que não pare esse estímulo o tempo todo, a uhum. vida toda, É. né? E sempre E que a pessoa se deixando. sente importante, né? Eu faço isso e é uma função que está contribuindo para o coletivo, para minha família, ou de repente a hora que chegar no trabalho, para o trabalho, né? Que não seja de café com leite, né? Como a gente brinca, né? Isso, é importante mesmo. Aí, até o que a Débora perguntou, assim, tem pais que têm mesmo uma dificuldade de deixar que o filho se desenvolva, né? Uhum, uhum. Porque o primeiro acha mais fácil, ou tem medo mesmo de que aconteça alguma coisa, né? A maioria dos É pais, medo, o não é maior má fé. é. Então, não, isso cria um prejuízo muito grande no futuro, né? Você está, na verdade, mais criando um prejuízo do que ajudando e protegendo, né? Uhum, É bem uhum. mais um assunto mais complexo, essa coisa da superproteção. Ah, é, a superproteção, acho que a gente vai ter que pensar numa outra live, né, para É, falar dessa questão das famílias, né, porque a superproteção depois pode ficar bem amarga no futuro, né, é isso mesmo. de, então tem que liberar um pouquinho para poder ter as dificuldades, né, desses treinamentos, como você está falando, porque é difícil também, não é fácil, né, é, treinar, mas acontece, mas tem que fazer, não tem jeito, né? Tem que fazer. Então, é assim, né? Para, assim, falando um pouquinho mais da função executiva, é importante estarmos atentos, né? Principalmente a pessoa com deficiência intelectual que está num processo de envelhecimento, que teve até a live da Cláudia que falava muito dos biomarcadores de envelhecimento, quando começam, né? Então é importante a gente estar atento, porque é para fazer um trabalho preventivo, né? Então, Uhum. ver como é que está a questão de tomada de decisão, de fazer as coisas sozinho, o humor, é, a questão de corpo, ficar atento e tá pegando essas áreas onde a gente vê que tem uma questão, né, que está defasado, que está tendo um declínio e trabalhar com elas, né? Uhum, uhum. É, É. A Cláudia vai voltar a fazer a live. A gente, como aquele dia não deu muito certo, né? Porque o canal não estava muito, assim, não estava certo, mas agora ela vai, eu acho que foi tão importante as coisas que ela falou, né? Para quem conseguiu ver. Então a gente vai reorganizar para ela poder falar de novo, né? E daí legal, quem tiver quem sabe lá a Kênia dando, falando que tá legal a live, a Carla também, nossa cliente, está dando um oi. Né? A gente queria também agradecer, né? Daqui a pouco tá encerrando, acaba rápido, né? Queria agradecer. E se quem ainda dá tempo, gente. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer, né, Débora? E a Leila está dizendo que está gostando. Vamos ver que se tem pergunta. legal. Daqui a pouco teremos uma live com a Leila também, logo mais, né, Leilinha? É, vai ter que ir live com todo mundo, né? É, E pensarmos aí em outros temas, né, da deficiência. Está acabando, Bianca, está acabando, mas depois vai ficar gravado. Eu vou deixar gravado para quem não entrou agora, pode assistir depois, tá? Quem entrou agora no finalzinho, pode assistir a hora que quiser, a hora que puder. Está gostando, né, Bianca? A Bianca é super organizada, faz academia, cuida da vida adulta dela, tem projeto de vida, muito olha legal. só, que legal. Parabéns, É Bianca. Parabéns. disciplinada, vai na academia, cuida da alimentação, cuida dos bichos. Muito legal mesmo. É bem importante, né? É bem importante a gente ter esse empoderamento, né? Esse cuidado com a gente, né? E com as pessoas que a gente tá. Por nada, Bi, você merece, viu? É. É importante mesmo também, né, no processo de envelhecimento, é a questão preventiva, né?
Uhum. Precisamos estar de olho para fazer uma prevenção. E não é só para a pessoa com deficiência intelectual, é para todos nós, né? A gente tem que fazer um preventivo desde sempre, né? Hoje em dia existem programas bons de prevenção para o adulto que vai entrar na idade para se tornar idoso. Hoje tem até as prevenções eu estava vendo outro dia, de coisas financeiras, né? Que você começa a investir com 30 anos já pensando na sua aposentadoria. É uma coisa focada mesmo para a sua vida no futuro, quando você É, tiver idoso. Então, assim, por que não cuidar da nossa saúde, da nossa porque cabeça, né? isso, se a gente pensar, é um plano de saúde. É um plano de saúde, que se a gente vai fazer autoconhecimento, trabalho de consciência corporal, atividade física, alimentação, isso é realmente, isso é um investimento num plano de saúde, né? No saúde, de você ter uma qualidade de vida na sua velhice, né? Se a gente tiver a sorte de ser idoso, né? Com maior qualidade, porque envelhecer vai, né? Mas aí, se a gente tiver investido em tudo isso, a gente vai ter mais chance de usufruir essa fase da vida com autonomia, com mais autonomia, né, com mais conhecimento, com mais autoconhecimento. Uhum. Né? Eu acho, por exemplo, que esse trabalho de tipo que você faz não seria só para pessoas com deficiência intelectual, não. Eu acho que para todas as pessoas, né? Uhum. De treino, de conhecimento, né? Eu acho que é legal. É, Então, é, fica é. super indicada também a profissional aí. Obrigada. Então, é fazer esse trabalho da reabilitação ou estimulação cognitiva, né? Oi, Sô, Uhum, é importante o trabalho de uma estimulação cognitiva, né? Principalmente a pessoas com deficiência intelectual, né? Porque assim, chega num momento da vida que as coisas ficam mais complexas, mais difíceis de se entender, né? uhum, Eu faço muita uhum, estimulação com pessoas com Alzheimer, que uhum. geralmente vem com problema de memória, a queixa é memória por conta do Alzheimer. Mas quando você vai ver, você tem que trabalhar outras áreas também, que não só as queixas de memória, né? Uhum, Muitas coisas ali que entram em declínio, que não só a uhum. memória, mas o primeiro impacto que você vê ali, né, é a É questão a memória. de memória. Mas É. não, aí você com a memória vem a questão de fala, Uhum. vem várias coisas junto com a memória. A Carla está perguntando qual o dia da pessoa com deficiência intelectual. Carla, não sei. Me falha a memória. Vou pesquisar. É, Não- boa. Que Eu não linda. sei. É. Bom, bom, mas também o bom disso tudo é que o treino também às vezes é muito divertido também, né? Porque jogos, uma coisa que é legal tem que fazer em casa são os jogos de baralho, né? Os jogos Obrigada, de Sô. tabuleiro, né? Que também vai trabalhar tudo isso, a criatividade, vai trabalhar a impulsividade, o saber perder, tudo isso, né? Tanto para as crianças como durante a vida, né? Isso. Mas quando você faz o trabalho em consultório, você tem já as atividades e os jogos já voltados para cada situação, né, Uhum, de deficiência, né, ou de Alzheimer, o que o seu paciente chega ali com um pedido médico, né, uhum, apontando o que deve ser trabalhado. Então eu tenho lá no meu consultório o jogo ideal, a atividade, né, uma atividade programada já para essa pessoa, né, uhum, feita para ela ali, o que eu preciso trabalhar com ela, né, onde teve o problema neurológico, em que parte do cérebro, e aí você vai e faz um trabalho focado naquela parte onde está, que tem as questões a serem estimuladas ou uhum, uhum. reabilitadas. Olha lá, o Ricardo está falando, Carla, 22 de agosto é o dia da Obrigada, pessoa Ricardo. com deficiência intelectual. Ah, muito bom, muito bom. Olha, tá faltando, então, tá sobrando.
20 segundos para a gente se despedir. Então, eu agradeço a parceria, Débora, foi ótimo. Esses dias também que a gente ter conversado. Foi legal, né? Tomamos vinhos, né? Tomamos vinho aqui. Hoje eu tô no chá. Hoje eu tô no Tá no chazinho. chá? Eu tô na água. Tá na água. Então, tá bom, super